O que me parece é que vocês realmente não fazem um jornalismo. Vocês são uma assessoria do governo. Aqui a gente não tem lado, nós somos imparciais. O SBT sempre foi imparcial e sempre mostrou a verdade para você aí de casa. Tô sabendo, vai. Agora, o cidadão de bem, que é o mais violento do Brasil, que compra arma supostamente para defender do bandido, e pega essa arma e mata o filho, mata o vizinho. Tem demência? Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, o Zema colocou os presidiários para poder limpar as ruas de um bar em Minas depois dos alagamentos. Qualquer pessoa normal iria falar o quê? Boníssima ideia. Só que acredite, o sobrinho da Dilma, ele não gostou da ideia. Vai tomar no... Ele pegou esse vídeo aqui, onde os vagabundos estão limpando o barro sem botas, e ele falou: Romeu Zema enviando detentos para limpar a cidade sem EPI básico. O governador coloca mais vidas em risco pelo marketing. Centenas de pessoas desabrigadas, pessoas que perderam tudo, e o cara tá preocupado com o vagabundo, se tá usando botinha ou não tá. Sério, eu nem vou zoar, porque vai que fugiu do CAPS. A gente paga energia, comida, água, e o vagabundo não pode ajudar a tirar um barro da merda da rua? Sério, só pode estar de brincadeira com a nossa cara. Comenta aqui embaixo o que você diria pro sobrinho da Dilma se você pudesse falar umas verdades cara a cara com ele. Eu mandava merda, com certeza. Eu também. Olha, eu me surpreendo com a paciência que o Nicolas tem na maioria das entrevistas que ele dá. Só que nessa entrevista que ele deu pro SBT, nem ele conseguiu segurar a paciência dele. A hipocrisia do SBT nessa entrevista foi tão grande, tentando passar que eles dão sempre voz pros dois lados, que nem mesmo o Nicolas conseguiu manter a paciência dele. E eles tiveram que escutar várias verdades ao vivo, sem poder cortar nada. E por falar em liberdade, deputado, alguns de seus opositores chegaram a dizer que o senhor estava fazendo isso em benefício próprio, talvez chamando já uma futura candidatura sua à presidência da República. Mas o senhor é muito jovem ainda, não é? O melhor é a cara do Nicolas, né? Ele deve estar pensando: calma, que vocês vão se fuder agora mesmo comigo. Ô César, eu tenho 29 anos. Pela minha idade, eu só poderia concorrer à presidência da República em 2034, em 2030 por um mês. Eu não vou poder, a não ser, né, que haja uma alteração na emenda da Constituição, mas até lá, realmente, são bastante anos de caminhada. Enfim, eu realmente estou focado no meu trabalho agora, que é ser deputado federal, que é fiscalizar este governo, que é também ser um legislador e, acima de tudo, ser a voz das pessoas, né? O parlamento é o local de parlar, então eu acredito que eu tenho feito isso. E o desespero deles, César, em todo o Brasil, é porque eles nos medem com a régua deles. Verdade. Eles acreditam, né, de que a gente faz as coisas somente para poder aparecer, por poder ou por votos. E com todo respeito e humildade, né, eu fui o deputado mais votado do Brasil. Não teria por que eu fazer isso, sendo que eu já tenho votos para uma reeleição. Não tem lógica em quem fala que o Nicolas está fazendo manifestação para poder ser reeleito. O cara já tem mais engajamento que qualquer político tem hoje no Brasil. Pra que ele iria se expor dessa forma, se não fosse pra poder ajudar de verdade? Fala pra mim. Agora eu quero acabar com uma mentira que falam pra você constantemente. Muita gente diz que só o trabalho duro vai fazer você ter a condição financeira que você sonha. Isso é mentira. Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganham abaixo de R$ 3.500. E a maioria dessas pessoas trabalham em um emprego que exige muito trabalho duro. E enquanto você está se matando de trabalhar para poder não ganhar nada, tem muita gente mudando de vida aplicando o meu método da casa delas. O Eduardo, ele era frentista. Ele está fazendo quase R$ 8.000 por mês com o meu método. O William, ele era garçom. Ele tá fazendo R$ 2.200 por semana. Isso no fim do mês dá R$ 8.800. A Gabi, que era manicure, ela começou a aplicar meu método agora. E em 4 dias ela fez R$ 1.200. No final do mês, ela vai tirar mais de R$ 8.000. Essas pessoas não são diferentes de você. Elas só decidiram seguir o caminho certo. E o caminho certo é o caminho do trabalho inteligente, não o do trabalho duro. Agora, você pode continuar indo no caminho difícil, onde um monte de gente que não tem vontade de melhorar de vida fica falando pra você: fica na merda que nem eu, vamos depender do INSS. Ou você pode seguir o caminho de pessoas que têm os resultados que você gostaria de ter. Quer poder conquistar a vida que você merece? Faz o seguinte: clica agora no primeiro link da descrição, você vai vir pra cá, pro meu WhatsApp particular, e aqui eu vou te explicar
como que meu método funciona, como que você vai aplicar e como que ele vai te possibilitar a mudança de vida que você quer. E o primeiro passo para essa grande mudança é você clicar agora no primeiro link da descrição. E se você ainda tá com dúvida, eu sei como é que é ter dúvida. Eu já fui motoboy, eu já limpei quintal para poder ter dinheiro para poder comer, mas se eu tivesse paralisado nesse momento da minha vida, eu não teria a condição que eu tenho hoje. Eu decidi agir e hoje eu tenho tudo que eu sempre quis. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho uma família maravilhosa, eu já pude fazer viagens que eu nunca imaginei poder fazer na vida, e agora você tá tendo essa oportunidade de ter essa grande mudança na sua vida também. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer, vem falar comigo, que eu vou te atender, vou te explicar, e eu te garanto que você vai gostar e não vai se arrepender. E com relação, né, a ganhar, digamos, visibilidade nas redes, mais uma vez, com todo respeito, né, eu tenho mais seguidores do que o presidente da República atual. Então, não faz sentido algum. Eu fiz isso literalmente porque eu acredito em algo que está dentro de mim. Eu nasci numa favela em Belo Horizonte, chamada Cabana do Pai Tomás. Eu sou o mesmo Nicolas, né, da minha escola, sou o mesmo Nicolas da minha faculdade, e naquela época eu não tinha nenhum seguidor e eu já mantinha a minha essência e o meu caráter. Então Deus me provou, né, no privado para poder me colocar em público, e para mim, mais uma vez, ficou bem claro e ficou muito fácil de escolher qual lado você deve escolher. O lado que comemora um raio que atingiu pessoas, ou o outro lado que solidariza com essas pessoas e sabe que não foi por irresponsabilidade nossa, mas sim por um incidente natural que poderia ter acometido a qualquer um. Cara, parabéns pela sua honra, pelo seu caráter, pela sua firmeza nas coisas que você acredita. Parabéns de verdade. Eu ia entrar exatamente nesse assunto porque 5 pessoas foram atingidas pelos raios, muitas pessoas culparam a passeata, a caminhada e toda, porque não houve segurança. Como é que o senhor vê esse fato e como é que o senhor acredita que tudo isso possa ter acontecido? A caminhada começou com uma pessoa só. Como que o cara ia imaginar que ia dar centenas e centenas de pessoas? Olha, em dezembro de 2021, uma criança de 9 anos morreu sobre fortes chuvas, né, por um raio no acampamento do MST. E aí? A culpa é de quem agora? A culpa é do MST? Vocês realmente acreditam que a esquerda vai colocar a culpa no MST? Não vai. Por que colocaria a culpa em mim? Eu acho que ambos os casos não tem culpa. Afinal de contas, é literalmente um incidente natural. Agora, o engraçado o Lula não é responsável pelos escândalos do INSS, o Lula não é responsável por seu filho estar ganhando uma mesadinha, o Alexandre de Moraes não é responsável pela esposa ter um contrato de 129 milhões com o Banco Master, eles não são responsáveis por nada. Agora, eu sou responsável por um raio que literalmente caiu do céu. O Lula tem que tomar bastante cuidado, né? Porque se ele não sabe de absolutamente nada, olha, eu sinto dizer, mas tem aquele velho ditado, né? O corno é sempre o último a saber. Poxa, é forçar muito, né? Aliás, você, ou o senhor, me perdoe, né? Elogiou o jornalismo do SBT, a gente agradece muito, porque o SBT cobriu toda essa caminhada, nós mostramos aqui no SBT Brasil, e o senhor chegou a dizer que algumas emissoras de comunicação, de internet, de jornais e tudo, só foram cobrir o raio. Não é isso? Eu não vi nada pelo SBT, não. Eu vi por mídias alternativas, inclusive pelo próprio Instagram do Nicolas. Mas pelo SBT, eu não vi merda nenhuma, não. Aqui a gente não tem lado, nós somos imparciais. O SBT sempre foi imparcial e sempre mostrou a verdade pra você aí de casa. Sim, pô. Não te acredita. E eu quero que você complemente o seu raciocínio, por favor, me desculpe. César, foi muito interessante porque existem coisas, né, que parecem, né, que é pro mal, e é claro, né, que eu desejaria que ninguém tivesse tomado um raio, tivesse, né, passado ali essa tragédia, mas, como eu disse, isso evidenciou algo para as pessoas também acordarem a esses tipos de mídias, né, que são escravas, mídias que recebem ali rios de dinheiro, né, do governo federal para poder falar bem do governo, ou seja, eles não estão preocupados, né, com a verdade. Existe uma frase que fala, olha, o jornalismo ele é tão sério que se você pagar bem, ele fala até a verdade, né? Só para você ter uma consciência, hoje tem mídia que é praticamente um puxado do governo federal. Se não tivesse dinheiro público, não estaria existindo nesse momento. Tem mídia que nem audiência tem, mas mesmo assim ganha dinheiro do governo federal. Ou seja, eles ignoraram durante 7 dias uma caminhada que começou com uma pessoa e que reuniu milhares de pessoas em Brasília sobre forte chuva, sobre frio, sobre trovões, e por conta do raio, aí elas apareceram. Então o SBT de fato esteve na caminhada anteriormente ao raio, e eu evidenciei. O que me parece é que vocês realmente não fazem um jornalismo, vocês são uma assessoria do governo. Tomou, hein? E isso é muito ruim, porque as pessoas merecem saber a verdade dos fatos. Mesmo que os fatos não possam te agradar, mesmo que os fatos possam ser fatos que você não goste, mas os fatos precisam ser ditos, porque as pessoas precisam ter a possibilidade de saber dosar, saber analisar e tirar as suas próprias conclusões. O jornalismo precisa acordar nesse sentido, porque infelizmente muitos dados são manipulados, muitas informações são mentirosas, enganosas, somente para um lado. E eu não preciso nem dizer, né,
né? Qual lado que uma mídia aí tradicional e que, enfim, mentirosa, sempre cai para um lado, né? Sempre cai para o lado da esquerda. Agora, o senhor acredita que essa sua caminhada possa ser o início de uma pressão da oposição ao Congresso Nacional para derrubar esse veto à anistia ou à dosimetria, enfim? Não só a caminhada, né? Mas os vídeos dele, as postagens dele, que alcançam milhões e milhões. Coisa que o SBT não alcança, coisa que outras emissoras não conseguem alcançar. Sim, eu acredito. Nós estamos já trabalhando, né, nos bastidores para que a gente vote na sessão do Congresso Nacional a derrubada do veto da dosimetria. Eu acredito que a caminhada deu ainda mais força para que os parlamentares possam se sentir encorajados a tomar essa decisão, porque, sendo bem sincero, teve o movimento do dia 8 de janeiro, promovido pela esquerda, pelo Lula, e não deu, enfim, 12 gatos pingados. Eu não sou presidente, eu sou um mero deputado federal, eu tenho 29 anos, e as pessoas acreditaram em mim e se uniram em um movimento muito grande. Então isso é sim uma demonstração não de força somente minha, mas das pessoas, do povo brasileiro. Dá até vergonha das manifestações do Lula. Ele em cima do carro, abanando na mão pra ninguém. Se uma pessoa desavisada passar e ver ele abanando na mão, vai falar, bebeu de novo, olha só que merda. E consegue sim mobilizar através da sua pressão popular, através nas ruas, para poder pressionar o Congresso Nacional. Então eu não tenho dúvidas que assim que for colocado em pauta o veto da dosimetria, nós derrubaremos para a gente corrigir essa injustiça muito grande que está acontecendo com essas pessoas. Só para deixar algo bem claro, eu nunca apoiei os atos do dia 8. Qualquer ato de vandalismo, de depredação do patrimônio público, eu sou completamente contrário a isso. Todo ser humano normal é contrário à depredação de patrimônio público. O que todo mundo está falando é o quê? As penas estão desproporcionais. Como que um cara que rouba celular, que mata um pai de família, pega aí 2, 3 anos e já tá na rua, e uma pessoa que pega o batom e marca uma estátua pega 17 anos. Mas a devida proporção da justiça, ela é algo que deva ser aplicado. Então, se uma pessoa ela quebrou patrimônio público, danificou, né, e depredou patrimônio público, a pena é até 3 anos. Essas pessoas já estão 3 anos presas. E por que estão sendo condenadas a 17 anos? Por que as pessoas que planejaram o mensalão, o maior escândalo de corrupção do nosso país, elas não estão presas até hoje? Pelo contrário, estão soltas e dando discurso. Porque o atual presidente da República, que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, está solto e não cumpriu 17 anos de cadeia? Por que criminosos de alta patente que fazem extorsão, que fazem, tráfico de drogas, estão em prisão domiciliar e um ex-presidente da República está condenado a uma prisão na Papuda junto com criminosos que sim, eles sim cometeram crimes e que um ex-presidente da República não pode ter uma prisão domiciliar? Então, sim, as pessoas enxergam isso. E é isso que me motivou para poder fazer essa caminhada e as pessoas acordarem. Então, não tenho dúvidas. Quando for pautado esses temas como a derrubada do veto da dosimetria ou a instalação da CPMI, né, tanto do Banco Master e outras demandas, né, até mesmo impeachments, né, de ministros, por que não? Por que nós temos que ficar calados quando um ministro, né, o Dias Toffoli, tem 189 dias no ano em um resort, aí descobre que o resort é dele, e agora, né, tem notícias dizendo que há um envolvimento aí também de Alexandre de Moraes com o dono do Banco Master, ou seja, isso tudo virou normal no nosso país? Né? Por que isso está acontecendo? Cadê a harmonização dos poderes? Cadê a separação dos poderes? Não existe mais. Realmente virou uma salada de interesses onde o povo brasileiro só perde com isso daí. Enquanto tá essa merda toda, olha só o que o jornalismo, o grande jornalismo do nosso país, o da Globo, tá fazendo. Quem mais mata do Brasil, o que é assustador, extremamente assustador, não é o camarada que não quer trabalhar, pega um revólver e te assalta na esquina. Escutou, né? Não é o vagabundo, o bandido, não. Esse é extremamente violento. 3, 4% das mortes são praticadas por esses camaradas. Péssimo isso para o Brasil, visto lá fora como um país tão violento. Agora, 4%. E os outros 96% quem são? São passionais? Não. Quem será? Tenta adivinhar. 4% são os bandidos. Agora, da onde que ele tirou esses dados? Do presídio? Certamente que sim. Segundo lugar, de baixo para cima. A polícia, que tem o dever de garantir segurança para a gente, no caso do Rio de Janeiro, chega a ser responsável por 32% das mortes. Tá vendo? Vamos acabar com a polícia. Quem que a polícia tá matando? É o cidadão de bem? É o cara que tá indo trabalhar? Ou é o cara que tá com a merda de um fuzil e ainda fudeu a paz do trabalhador? Fala pra mim. Foi lá durante a invasão federal, Braga Neto, que hoje está preso, era o invasor, era o interventor. E não por estar sendo reativa ou indefesa. Eles dizem que é isso. É o velho discurso americano, quando elimina
tem que botar a culpa em quem morreu. Mas você quer que faça o quê? O policial chega no morro e fala: amigão, por favor, tem como você me liberar essa arma aqui? Você fica de costas, bota a mãozinha assim, que eu vou te algemar e levar preso. Você acha que o cara vai fazer isso? Ou o cara vai sentar o pipoco na polícia, a polícia tem que soltar o pipoco nele? E é claro, né? Ainda bem que a polícia é mais preparada e ela consegue matar o vagabundo. Aí mata o vagabundo vira trabalhador e entra na estatística. E aí a polícia que vira o maior matador do Brasil. Vai tomar no... Ele é o responsável pela morte, dizendo que resistiu, deu tiro, em legítima defesa, a polícia foi e matou. Só que quando ele chegou era 20%, passou para 32% e não baixa disso. Em São Paulo, hoje, ano passado, foram 700 mortes. Qual polícia do mundo mata 700 pessoas? Mas tem que matar mais, porque é vagabundo, meu querido. Você vive numa bolha que você não vive o mundo real das pessoas. Você não pega ônibus todo dia, você não tá nos lugares onde as pessoas torcem, pedem a Deus para que não levem o celular dela, para que elas possam chegar em casa e ver as suas famílias. Meu irmão, é difícil entender isso. Portugal, ao longo de 30 anos, matou 4 pessoas. Sim. E Rio de Janeiro chegou a 2.000 pessoas mortas. Então, a grande diferença é que antes matava, também nunca deixou de matar, mas estava dentro dos padrões internacionais dessa violência. Agora, o cidadão de bem, que é o mais violento do Brasil... Não, ele não falou isso, não. O cidadão de bem é o mais violento do Brasil. Puta merda. Não existia no passado, o nível de hoje. Então, 30% no caso do Rio de Janeiro é a polícia, os bandidos, 4%. Então, não fecha a conta, 34%, 66%, é isso? É o chamado cidadão de bem. Ou seja, o cidadão de bem é o que mata mais, depois vem a polícia e depois vem os bandidos. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos acabar com o cidadão de bem e com a polícia, que aí praticamente essa violência vai zerar. Olha só, que grande gênio, hein? Por que a gente não tinha escutado ele antes? Que compra arma supostamente para defender do bandido e pega essa arma e mata o filho, mata o vizinho, mata o motorista de táxi que discutiu. Que cogumelo que esse cara fumou, velho. Não é possível. O cidadão de bem agora é o culpado, é o grande culpado pela violência no país. Puta merda, velho. E essa é a grande diferença do passado. E a segunda é que os idealistas da violência, os que propagam a violência, chamada bancada da bala, por exemplo, é um exemplo, eles descobriram, é muito triste falar isso, acho profundamente triste, que matar ganha voto. Tá vendo, pessoal? Quem propaga a violência é a bancada da bala, é o cidadão de bem, é a polícia que tá na rua para poder te defender, para poder te proteger, colocando a própria vida em risco, com o risco de não voltar para casa para ver os seus familiares, para poder te defender. São essas pessoas que propagam a violência no país. Não é o vagabundo que coloca uma barricada dentro da comunidade e não deixa as pessoas irem vir. Extorque o cidadão de bem para poder comprar o gás dele, para poder comprar o pão dele, colocar a internet dele. Ameaça as pessoas a não ligar pra polícia, não falar nada pra ninguém do que tá vendo na comunidade, o que não está esquentando pra paz das pessoas, colocando palco, fazendo festa ilegal, vendendo drogas na frente da casa de trabalhadores, de pessoas honestas, aonde essas pessoas não podem reclamar com ninguém. Por quê? Porque se ela reclamar um cara que não propaga violência, o cara coloca essa pessoa no pneu e coloca fogo. Olha só que coisa, mas quem é o propagador da violência é você, cidadão de bem, que quer ter uma arma para poder proteger o seu filho, a sua filha, proteger a sua família. Agora me diz, como que a gente coloca na cabeça da Dona Maria, que acorda 5 horas da manhã para poder pegar o ônibus, para poder ir pro trabalho, às vezes se mata pela família dela, como que a gente coloca na cabeça dessa senhora, pra ela não esconder o celular dela dentro do sutiã dela, que não tem problema, ela não precisa fazer isso. Por quê? Porque não é o vagabundo que está oferecendo risco para a saúde dela, para a vida dela. É você que quer poder ter uma arma para poder se defender da vagabundagem. Olha só que grande gênio! E quem que falou isso? O cara que provavelmente deve andar de carro blindado, trabalha numa emissora onde tem um segurança armado na frente para não deixar nenhum vagabundo entrar, o cara que provavelmente mora em um condomínio altamente vigiado, cheio de câmeras, com segurança armado na porta que não deixa qualquer um entrar, o cara que não pega ônibus 5 horas da manhã para poder ir pro trabalho e não precisa esconder o celular dele dentro da cueca ou dentro do rabo, é esse cara que quer falar pra sociedade que a culpa da violência é sua. Vai tomar no...
Não é do vagabundo que pega em armas e que pode te matar a qualquer momento a troco de nada. Aí você me diz, tem como manter a sanidade nesse país? Pessoas que eram para informar outras pessoas, desinformam e ainda falam essas barbaridades, velho. Fala pro filho dessa senhora aqui, que morreu em Copacabana por causa de um vagabundo que já tinha uma ficha muito extensa, que tentou roubar o cordão dela, de uma senhora de 70 anos de idade. Quando puxou, ela caiu no chão, bateu com a cabeça e morreu. Conseguiram prender o vagabundo. Só que no outro dia, o vagabundo estava sendo solto na audiência de custódia, enquanto os familiares dessa senhora estavam chorando a morte dela e enterrando o corpo dela. Fala pra essa família aqui que o problema é o cidadão de bem que quer ter uma arma para se defender. Fala pra eles. Sabe como que funciona a cabeça dessa gente? Não tá acontecendo comigo, não tá acontecendo com a minha família, então tá tudo bem. Mas quando acontece com eles, meu Deus do céu, vamos chamar a polícia que mais mata, pra poder ver se acha o vagabundo, pra poder recuperar o meu celular, pra poder recuperar o meu carro. Aí não tem problema chamar a polícia que mais mata. Às vezes não tem nem problema falar com o cidadão de bem, que é o cara que mais mata aqui no Brasil, segundo esse rapaz, o cidadão de bem ajuda ele. Fala, vamos pegar esse vagabundo, vai lá, pega ele, você tem uma arma pra se defender, não tem? Então pega ele pra mim. Sério, chega a dar nojo, cara. Chega a dar nojo. Realmente, são pessoas que não vivem a merda da realidade do que o povo brasileiro vive. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo aqui que eu acabei de mostrar. Você acha que esses dados correspondem à realidade que você vive? E se você não quer ficar mais dependendo de político, dependendo dessa merda toda, clica no primeiro link da descrição e vem conhecer o meu método. O método que tem possibilitado pessoas a mudarem de vida. Não fique esperando o governo te dar alguma coisa, cair migalha do governo, porque as coisas só vão piorar. Clica no primeiro link da descrição, eu posso te ajudar, você pode ter uma vida melhor, faça isso por você e pela sua família. Se você tem essa possibilidade de mudança de vida, agarra essa chance. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.